eu sou a professora Alessandra Ramos. Hoje iniciamos a aula de matemática de número 24 do nono ano. O tema de hoje, equações do segundo grau, completas e incompletas. Objetivos da aula: classificar as equações do segundo grau em completas e incompletas, resolver problemas envolvendo equações do segundo grau incompletas com o coeficiente b igual a zero, e reconhecer as propriedades e a condição de existência das equações de segundo grau. Vou dar um tempinho para vocês. Anotem lá a data e o tema da aula de hoje. E aí, pegaram seu material? Já fizeram suas anotações? Vamos dar início. Equações completas. Qual é a característica das equações completas? Lembra dos coeficientes da aula anterior? Então tá, os meus coeficientes representam números reais. Então eu tenho meu coeficiente A, meu coeficiente B e meu coeficiente C. Qual é a característica de uma equação completa? Nenhum deles pode valer zero. Eu tenho que ter o meu coeficiente A acompanhando minha incógnita ao quadrado, meu coeficiente B acompanhando minha incógnita elevado a 1, né? Nesse caso é o meu x, e o coeficiente C, que seria o termo independente, que ele não é acompanhado da incógnita, então ele seria o número em si, tá? Dizemos que essa equação, quando tem todos esses coeficientes, ela o que é? A característica dela é uma equação do segundo grau completa. Eu trouxe um exemplo agora inicialmente para vocês, tá? Verifiquem, observem aí. Para ser o coeficiente A, ele tem que acompanhar x ao quadrado, correto? Então tá. Quantos x ao quadrado você está vendo? 1, né? O coeficiente B acompanha a incógnita x elevado a 1. Então, quantos x você está vendo? Tá, um só? Ou é um negativo? Um negativo, né? E o coeficiente C é aquele termo independente da incógnita, o número em si. A gente observa nessa equação que nós temos o número 870 negativo. Então, lá, coeficiente A, 1, coeficiente B, 1 negativo, coeficiente C, 870 negativo. Segundo exemplo, então eu trouxe para vocês observarem que essa minha incógnita, ela não necessariamente é x, ela pode ser qualquer letra do alfabeto. O que ela representa, essa letra do alfabeto? Ela representa um número real. O que temos que lembrar? De identificar minha incógnita. Nesse caso, a minha incógnita é y. Se é uma equação de segundo grau, o maior grau do expoente tem que ser 2. Então, identifiquei y, identifiquei o grau. Então lá, eu tenho y ao quadrado. Quem é o coeficiente de y ao quadrado? Então lá, minha pergunta: quantos y ao quadrado você está vendo? Tá, eu acho que agora vocês já pegaram. Não é só um não, né? É um negativo. Então tá. Agora o próximo, coeficiente B. O coeficiente B está atrelado à minha incógnita elevado a 1. Poxa aí, vida professora, eu não estou vendo nenhum expoente 1. Quando não aparece, tá? Significa que é 1 o expoente, porque toda base elevada ao expoente 1 é ele mesmo. Então, y elevado a 1 é y. Então tá, identificando o B. O B é o coeficiente da minha incógnita elevada a 1. Quem é ele?
Se você pensou em 3 positivo, você acertou. Próximo, eu tenho o coeficiente C, que é o termo independente, o número em si, o meu número real em si. Qual é o número real em si que não depende da incógnita y nessa equação? 2 negativo. Se você pensou essa, acertou. Então, A, coeficiente A, 1 negativo, B, coeficiente 3 positivo e C, coeficiente 2 negativos. Agora é a sua vez. Achou que era só aquilo? Não. Você vai encontrar os coeficientes dessa equação. Só uma dica. Lembre-se, identifique a incógnita. Então, quem é a minha incógnita? Os expoentes dela. Então, eu tenho que lembrar o seguinte: numa equação de segundo grau completo, eu vou ter o coeficiente A, B e C. Eu vou ter todos os 3. Então, o coeficiente A é quem acompanha a minha incógnita ao quadrado. O coeficiente B é quem acompanha a minha incógnita elevado a 1. E o coeficiente C é o meu termo independente, o número em si. Não esqueçam os sinais. Vou dar um tempinho para vocês. E aí, aproveitaram o momento que vocês estavam pensando já para fazer o registro? Então tá, vamos para a solução do que eu solicitei para vocês. Então aqui, eu estou pedindo para vocês determinarem os coeficientes de uma equação de segundo grau. Por que ela é equação de segundo grau? Porque o maior expoente da minha incógnita é 2.
Então, o que nós temos lá? Identifique a incógnita. Quem é a minha incógnita nessa equação? Z, tá? Se você pensou nisso, como eu estou pensando, como eu pensei, beleza. Se você registrou, melhor ainda, tá? Então, identifiquei a incógnita, Z. Então, o meu coeficiente A é aquele que acompanha Z ao quadrado. Aí tem muita gente que vai me dizer, olha, professor, eu tô vendo um Z ao quadrado. Não está vendo um Z ao quadrado. Observe, eu tenho 1/4 de Z ao quadrado. Como assim 1/4 de Z ao quadrado? O meu Z ao quadrado não está dividido por 4? Então eu não tenho 1/2 de Z ao quadrado. Se tivesse só o Z ao quadrado, sem relação com ninguém, você poderia dizer assim, eu tenho um Z ao quadrado. E qual é essa relação do 1/4 com o Z? Significa que eu tinha o meu inteiro, o Z ao quadrado, dividi ele em 4 partes e só considerei uma parte de Z ao quadrado, dividido em 4, tá? Então, o coeficiente A é aquele que acompanha Z ao quadrado. E eu tenho 1/4 de Z ao quadrado. Já perceberam quem é? Mas eu ainda não vou colocar ali, tá? Vamos para o próximo. Quem é o coeficiente B? O coeficiente B é aquele que acompanha a minha incógnita elevado a 1. Ah, mas cadê o expoente 1? Quando não aparece o expoente na incógnita, significa que é Z elevado a 1. Por quê? Z elevado a 1 é ele mesmo, é Z. Então tá, quantos Z vocês estão vendo? 1, né? Correto? E ele é positivo ou ele é negativo? Já perceberam, né? Guarda aí a resposta. Próximo, quem é o meu coeficiente C? É o termo independente, múltiplo da minha incógnita. Então ele não tem relação direta com Z. Então tá, por que é importante identificar a minha incógnita Z? Porque daí eu percebo que quem é independente de Z. A gente já percebeu que 1/4 está relacionado a Z ao quadrado, que é 1/4 de Z ao quadrado. Nós percebemos que o 1 está relacionado com Z elevado a 1. E o que é o restante? Que representa meu número real. É o que sobrou. Eu dei destaque aí, se vocês já perceberam. Então, eu escrevi ele de duas formas. A primeira forma é você perceber o todo. Quem é o meu todo? Eu tenho 2 mais raiz de 5 negativo. Porém, eu posso escrever ela uma expressão numérica, tá? Percebam por que ela não é uma expressão algébrica, ela não tem uma incógnita. Então, ela é uma expressão numérica. E eu posso sempre deixar ela de forma mais simples, até para os olhos. Então, fazendo a regra de sinal, a distributiva, né, da multiplicação. Como assim a distributiva da multiplicação? Aqui não é só negativo, é um negativo. Então, um negativo que multiplica 2 positivo, 2 negativo. Um negativo que multiplica raiz de 5 positivo, raiz de 5 negativo. E aí, o que vocês acharam? Aquilo quando eu fiz a proposta, né? Quando eu lancei a proposta, essa proposta aqui, vocês se assustaram? Mas veja, não é tão difícil assim. É só você ir pensar de que forma. O que me traz a definição? Quem é o meu coeficiente A? Se você sabe quem é o coeficiente A, o que a definição diz? Que ele acompanha a incógnita ao quadrado, que o meu coeficiente B acompanha a incógnita elevada a 1 e que o coeficiente C é o termo independente dessa equação. Estabeleceu isso? A definição, o teu parâmetro é a definição? Não se torna difícil não, hein? Então vamos para a próxima. Classificação das equações do segundo grau. A gente tinha acabado de ver 2 slides, né? Equações do segundo grau completas. Então aqui eu trago para vocês a outra classificação. Nós podemos também classificar as equações como incompletas. Então incompleta está faltando uma parte. Que parte que pode estar faltando delas? Nós conseguimos visualizar, vocês têm que ter sempre em mente isso. Equação do segundo grau completa, nós temos três termos, né? Ax quadrado, né, na forma geral, a bx e c, 3. Quando eu tenho a incompleta, eu não vou ter os 3 termos, tá? Eu vou ter ou 1 ou 2.
Neste caso, há duas possibilidades. Quando nós temos o b igual a zero, tá? Eu vou ficar somente com ax quadrado mais c. Então, perceba, se o b fosse zero, eu não teria isso. Ué, por que não teria? Porque 0 vezes a incógnita, 0. Se eu somar com ax quadrado e com c, ele se mantém, porque eles não têm a mesma natureza, então eu não posso somar um com o outro. E outra possibilidade é quando c é igual a zero. Então, c igual a zero, eu fico com os termos ax quadrado mais bx, tá? Duas possibilidades, né? b igual a zero ou c igual a zero. Nessas duas condições eu vou ficar com dois termos. Porém, existe a possibilidade que eu falei para vocês de ficar com um termo. Para ser um termo, um único termo, analise. O a não pode ser zero. Se a não pode ser zero, então qual é essa possibilidade? Se vocês pensaram b igual a zero e c igual a zero ao mesmo tempo, pensaram corretamente. Trouxe para vocês aqui um exemplo. Então eu trouxe a equação de segundo grau, 2x quadrado menos 162 igual a zero. Vocês devem estar se perguntando, ora, tem hora que ela fala 162 negativo e tem hora que ela fala menos 162. Eu estou lendo a equação. Quando eu estou lendo da forma da operação. Então, menos a operação subtração. 2x quadrado menos 162. E quando eu olho o coeficiente, eu tenho que olhar a relação do número com aquele sinal. O que ele representa na reta numérica aquele sinal. Por isso que tem horas que eu vou falar 162 negativo e tem horas que eu vou estar falando da operação, aí eu vou ler menos 162. Então tá, nós temos que identificar o coeficiente A, B e C. O que eu lembro da minha definição do coeficiente A para utilizar como um parâmetro? Que o meu coeficiente A acompanha a minha incógnita ao quadrado. Então, no primeiro momento, você vai ter que identificar quem é a sua incógnita. Nesse caso, a minha incógnita é x, está representado pela letra x. Como eu disse para vocês, pode ser qualquer letra do alfabeto. Podia ser letra A, de Alessandra, A ao quadrado. Olha que legal, A ao quadrado menos 162 igual a zero. Mas nesse caso eu não quis ir muito além, né? Encher muita minha bola, então eu coloquei x mesmo, né? Então lá, identifiquei a incógnita, x. Eu vou identificar quem está a incógnita elevada ao quadrado. Então, percebo a incógnita elevada ao quadrado e quem está relacionado a esse x ao quadrado. Neste caso, é o 2. Então, o 2 é o meu coeficiente A. Aí eu vou para o coeficiente B. O que eu sei pela definição do coeficiente B? Lembrando lá, o coeficiente B é o termo que tem relação com a incógnita elevado a 1. Tá. Tem x aí nessa equação? Vocês conseguiram encontrar? Você pode pensar o seguinte, se não tem a incógnita elevada a 1, então x é igual a zero. Incorreto. Sabe por quê? Porque o x a gente ainda não chegou nessa etapa de encontrar o valor desse número real. Nós ainda vamos chegar na aula de hoje, tá? Então, quem é o meu valor zero? É o meu coeficiente B. Ué, mas por quê? Porque quando B é igual a zero, zero que multiplica a incógnita ou qualquer valor ou qualquer número, tá? Porque a incógnita vocês têm que lembrar que ela tá representando um número real. Então, quando zero multiplica qualquer número, o produto resultante é zero. Então, quando eu vou... Mas, poxa, então é esse zero aqui? Não, ele seria nessa posição aqui. Só que zero somado com qualquer termo é o termo. Então, por isso que ele não apareceu aqui. Porque o zero é o elemento neutro da adição, tá? O zero o zero é assim, na adição ele é o elemento neutro, na multiplicação ele sempre vai resultar zero. Então você sempre vai ter que pensar no zero no contexto que você está trabalhando com as operações. Então multiplicação está envolvendo zero, então
produto, que é quando a gente fala produto, produto é o resultado da multiplicação. Então, você vai ter um produto zero. Agora, se você está na adição com números positivos, negativos, e você está usando zero, então ele é o elemento neutro, tá? Identificamos o A, identificamos que o B vale zero, e agora vamos lembrar da definição do coeficiente C. O coeficiente C é o termo independente da minha incógnita. Já identifiquei que a minha incógnita, nesse caso, não é A, né? É X. Então tá, sendo X, quem é o número que não tem relação com X? Então é 162, o quê? Já perceberam a forma da leitura? 162 negativo. Então lá, coeficiente A2, coeficiente B0 e coeficiente C, 162 negativo. Trouxe outro exemplo para vocês. Z ao quadrado menos 2Z igual a zero. Primeiro passo. Então tá, eu quero saber se ela é completa ou incompleta. Então a gente visualizou que é uma equação, mas peraí, o que é equação mesmo? Lembrando da aula passada? Então a equação eu tenho que ter uma relação de igualdade, eu tenho que ter operações, eu tenho que ter incógnitas e tenho que ter número. Ok, é uma equação. De segundo grau, o que lembrando da aula anterior, segundo grau, o que define uma equação de segundo grau? O maior expoente. Então o maior expoente é o expoente 2 da incógnita Z. Ok. Então, vamos identificar os nossos coeficientes A, B, C. Coeficiente A é aquele que acompanha a incógnita ao quadrado. Mas quem é a minha incógnita nesse caso, dessa equação? Z. Então, quantos Z ao quadrado eu tenho? 1. Então, não me respondo no zero, de maneira alguma. Se fosse zero, ele nem estaria ali, tá? O coeficiente B é aquele que acompanha a incógnita elevada a 1. Então, eu tenho o meu Z, porque Z elevado a 1 é Z. Então, quantos Z vocês já identificaram? Ah, professora, eu identifiquei 2. Ah, professora, eu identifiquei 2 negativo. Qual é o correto? 2 ou 2 negativo? 2 negativo. E o meu coeficiente C é o termo independente, é o número em si, tá? Vocês estão vendo alguém do lado esquerdo? Não, né? Ah, professora, então é o zero. Não. Se vocês observarem, o zero não é o coeficiente C. Por isso que é importante você perceber a forma geral da escrita de uma equação, tá? Então, o C é o meu termo independente, está no primeiro membro e não está diretamente relacionado com esse zero no segundo membro, tá? Então, neste caso, como eu não tenho o termo independente, é zero. Ué, professora, você não falou que não tinha relação com esse zero? Ele é um zero, mas ele não tem relação com o zero do segundo membro. Então lá, devidamente identificados, coeficiente A, 1, coeficiente B, 2 negativo, coeficiente C, 0. Agora é sua vez. Vocês acham que eu não ia colocar? Então tá, eu quero o seguinte, que vocês determinem os coeficientes da seguinte equação de segundo grau. 5x ao quadrado igual a 0. Então lá, eu vou dar um tempinho para vocês.
E aí, conseguiram identificar? Espero que o tempo que eu tenha dado tenha sido suficiente. Então lá, percebam o seguinte, nós temos uma equação do segundo grau. Identifica a incógnita. Incógnita x. O coeficiente A, o que a gente tem que lembrar? Ele acompanha a incógnita ao quadrado. Então eu já estou visualizando que é 5. Então se vocês responderam 5 corretamente. Então acabou aqui. Eu identifiquei o A e fechou. Não. Quando a gente fala os coeficientes de uma equação, a gente fala da forma geral. E da forma geral eu tenho 3 coeficientes, A, B e C. Então ainda falta o B e o C. Lembrando do B, o B está relacionado a x. Nós não estamos identificando x aqui, então significa que o B é 0. E o coeficiente C é o termo independente da minha incógnita, que eu também não tenho no primeiro membro, tá? Então significa que ele também é 0. Desculpa. Voltando aqui, perceba o seguinte, essa é a terceira forma de uma equação de segundo grau incompleta. Lembra que eu tinha falado que tinha 3 formas? Então, eu tenho a forma onde o meu coeficiente B e meu coeficiente C, ambos são 0. Eu tenho a forma onde o meu coeficiente B é 0 e eu só fico com 2 termos. E eu tenho a forma onde meu coeficiente C é 0 e eu fico com 2 termos, tá? Não se assustem, é aquela que vocês já tinham visto. Então, tá lá. Mas se o coeficiente fosse 0, tá? Na definição diz que não pode ser 0. Mas o que acontece? Vamos assumir que A fosse 0. O que acontece? Quando na definição, a definição estabelece que A tem que ser diferente de 0. Então, isso garantiu uma condição de existência. No conjunto que eu estou trabalhando, que é a equação do segundo grau, o único que não pode valer 0 de coeficiente é o A. Por quê? Porque garante a existência da incógnita ao quadrado, já que eles têm uma relação. Que relação é essa? De multiplicação, tá? De múltiplo. Então, se o A valesse 0, olha lá o que aconteceria. Supondo que a A é 0, substituindo na forma geral, o que a gente vai ter? 0 que multiplica x ao quadrado. O que acontece o 0 na operação de multiplicação? 0, quando multiplica um outro fator, nós temos o produto resultante 0. Então, o que sobrou pra gente? 2 termos. E sobrou o x elevado a 1. Mas nós estamos tratando da equação do segundo grau. Então, eu não tenho a minha incógnita elevada ao quadrado. Então, a partir do momento que eu não tenho a minha incógnita elevada ao quadrado, ela não é uma equação do segundo grau. Lembra da aula anterior? Tá? A aula passada? Então, o maior expoente da incógnita é que define qual é o grau da equação. Então, neste caso, eu tenho uma equação de primeiro grau. Próximo slide, neste caso, eu tenho uma proposta. Nós vamos estabelecer essa leitura com a imagem que eu coloquei, auxiliar, e depois disso eu vou dar o tempinho para vocês copiarem e traçando as suas estratégias. Então lá, me acompanhem na leitura. Um terreno de forma retangular, então lá, percebam, o terreno todo tem a forma retangular. Será dividido em 2 terrenos quadrados iguais. Então, dividir no meio, eu tenho um quadrado na parte superior da imagem, tá? Eu podia girar a imagem, então podia ser lado direito, lado esquerdo, nesse caso, parte superior, quadrado na parte superior da minha imagem e o quadrado na parte inferior da minha imagem. Quadrados iguais. Se a área do terreno retangular é de 162 metros quadrados, o que é a área? A área é o espaço que ela ocupa. E eu tô falando do terreno retangular. Por isso que essa medida está entre os dois. Eu coloquei essa medida entre os dois, estabelecendo que os dois juntos medem 162 metros quadrados. Qual será a medida do lado de cada terreno? Vou dar um tempinho para vocês.
Vamos levantar os dados que nos foram fornecidos. Alguns deles estão de forma explícita e outros estão correlacionados a ele. Então a gente tem que observar todas essas informações, tá? Primeiro, as explícitas. Foi dada a medida do lado do quadrado? Não foi. Porém, ele assumiu que o quadrado de cima e o quadrado de baixo são iguais. Mas por que assumiu que são iguais? Porque ele falou no enunciado, dividido ao meio. E o que eu obtenho disso são quadrados. Então, o meu lado, né, desse quadrado é x, vou assumir, já que eu não sei o valor, e o lado do outro quadrado também x, porque eles são iguais. Então, lá, já defini isso. Isso estava explícito? Não. Ele foi consequência de uma informação que nos foi dada, nos foi fornecida. Próximo. Área de cada uma das regiões. Então tá, se o meu lado do quadrado é x, a área que eu tenho é base vezes altura, tá? Ou largura vezes lado, base vezes altura, largura vezes comprimento. Então, x e x. X que multiplica x. Ah, professora, é 2x? Não. Se você fizesse 2x, você estaria somando 1x com 1x. X vezes x, repete a base x, pega os expoentes 1 e 1 e soma. Então, x ao quadrado. Próxima informação, né? É a área do terreno retangular. Essa já está de forma explícita no enunciado, tá? Qual é a área que nos foi fornecida, ou tanto no enunciado quanto na imagem complementar? A imagem foi complementar ao enunciado inicial, 162. Aí eu coloco eu levanto para vocês mais um questionamento. Então tá, aqui a gente tem a área do terreno retangular em numeral, e nós temos a medida do lado do quadrado em forma de expressão, e nós temos a área de cada uma das regiões em forma de expressão. Será que há a possibilidade de escrever a área do terreno em forma de expressão? Vamos pensar o seguinte: o superior é x ao quadrado, o inferior x ao quadrado. Então nós temos duas áreas iguais. Eu tenho 1x ao quadrado e mais 1x ao quadrado. Então eu tenho quantos?
2x ao quadrado. O que eu percebo aqui? Que esses três que eu identifiquei acima, todos eles são expressões. Mas daqui, por que eu fui procurar a área do terreno, identificar a parte do terreno em relação à expressão, para montar uma relação. Qual é a relação? Eu preciso relacionar minha incógnita com o meu numeral. E como que eu vou pular da incógnita para o numeral? Eu vou assumir, então x é 162. Não, a medida do meu lado quadrado não é 162. Então eu vou relacionar x ao quadrado igual a 162. 162 é ele todo. X ao quadrado não é a metade? Então não tem relação direta, tá? E a relação direta está na área representada, a expressão que representa a área total da figura, com a área total da imagem da figura retangular 162. Daqui eu tenho uma relação do quê? De igualdade. Então, dessa relação de igualdade eu obtenho 2x ao quadrado igual a 162, que é uma equação de segundo grau de uma incógnita. Olha lá, tem a igualdade, tem a incógnita, tem números e tem operações. Então vamos resolver essa equação. Mas por que tem que resolver? Porque foi solicitado, tá? Qual será a medida do lado de cada terreno do quadrado. Se vocês virem, aqui não é a medida do lado do quadrado. Então nós precisamos solucionar essa equação. Solucionando essa equação, eu vou ter o valor de quem? Do x, que corresponde à medida do lado quadrado. O que é o ato de solucionar? Solucionar uma equação se resume em uma manipulação aritmética onde temos uma igualdade repleta de operações a serem feitas, na finalidade de determinar o valor da incógnita da equação. Então, mãos à obra. Essa mesma equação, na forma geral, ela se apresenta da seguinte forma: 2x ao quadrado menos 162 igual a zero. O que a gente percebe? Se b é igual a zero, o formato dela, o que me resta são os termos ax quadrado mais c. Tá? Esse é o formato dela, da equação de segundo grau incompleta. Resolução dela. Eu vou partir da onde nos foi dado. A gente montou essa relação de igualdade inicialmente no slide anterior. Então tá. Para resolver isso daqui, eu vou usar processo de operações inversas para isolar a minha incógnita. O 2 está multiplicando x ao quadrado, então eu vou passar ele para o segundo membro dividindo. Resolvendo essa divisão, eu tenho a metade de 162 sendo 81. X ainda está elevado ao quadrado, então eu vou usar a operação inversa da potência para isolar o meu x. A operação inversa da potência é raiz. Nesse caso, é uma raiz quadrada porque meu expoente é 2. Se meu expoente fosse 3, numa equação de terceiro grau, seria a raiz de índice 3. Então, neste caso, o que eu tenho? Eu tenho a raiz de 81. Por que eu coloquei esse positivo e negativo? Olha o que a gente obtém de raiz de 81. Eu obtenho 9. Mas 9 que multiplica 9, 81. E 9 negativo. 9 negativo que multiplica 9 negativo. É o oposto do negativo, tá? Eu tenho 81. Então, eu tenho duas possibilidades para a raiz quadrada de 81. Então, eu tenho 9 positivo e 9 negativo. O que eu percebo dessas raízes? Elas são opostas. Percebam que o algarismo é o mesmo e o sinal mudou. Então, toda vez que você tiver 3 e menos 3, ou 3 e 3 negativo, 9 e 9 negativo, meio e meio negativo, você vai ter o quê? Raízes opostas. Essa é uma das características de equações dessa forma. Quando temos equações, o objetivo é sempre determinar o valor das incógnitas, que são chamadas de raízes, que tornam a igualdade verdadeira. Então, 9 negativo é a solução da equação? Poxa, professora, mas você acabou de falar no slide anterior que era. Peraí, não aceitem sempre tudo assim, dessa forma não, questionem. Então lá, para que ela seja solução, ela tem que tornar essa sentença verdadeira. Qual sentença? A relação que a gente tem em relação à área, né? Que nos foi dado no enunciado. Então, substituindo x por 9 negativo, que foi uma das raízes que nós encontramos,
nós obtemos o dobro de 9 negativo ao quadrado igual a 162. O que eu resolvo primeiro aí? Eu resolvo primeiro a potência antes de fazer o produto. Então lá, 9 negativo ao quadrado, 81 positivo. Precisa escrever esse positivo? Não, eu só dei destaque para vocês lembrarem. 9 negativo multiplicado por 9 negativo, positivo. E o dobro de 81, 162. Vocês percebam o seguinte, eu tenho uma relação de igualdade do lado esquerdo em relação ao lado direito. Então, o que é? O que eu posso dizer daí? Que 9 negativo é uma das raízes solução da equação. Agora é a sua vez. Esse daqui, continuando o nosso raciocínio, a gente tem que verificar se as raízes são soluções da equação. Então, eu vou deixar de tarefa de casa para vocês. 9 é solução? 9 torna essa sentença verdadeira usando a mesma ideia inicial do slide anterior. O que vimos hoje? Classificação de equações do segundo grau em completas e incompletas. Identificamos os coeficientes de uma equação do segundo grau. A condição de existência de uma equação do segundo grau e a resolução da equação do segundo grau quando o meu coeficiente b é 0. Até a próxima aula!